Olá, o Estrela da Tarde de hoje tem como estrela a ser retratada aqui no nosso quadro Manuel Bandeira, esse escritor que dá nome, ao quadro. Estrela da Tarde é uma de suas obras e que chama a atenção pela forma como retratou temáticas que até aquele momento vinham sendo retratadas por outros poetas de modo totalmente diferente. Quando a gente fala em Manuel Bandeira, um dos temas que chama muita atenção é a questão da brevidade. Manuel Bandeira, ele foi diagnosticado com tuberculose ainda quando tinha 19 anos, e a obra de um poeta, ela sempre vai ter influências, da sua biografia, da sua vida, de suas experiências como um todo, E Manuel Bandeira, ao lidar com essa doença, ele vive sempre à espera da morte, Uma doença no final do século XIX, ali que não tinha tratamento. Então ele fica esperando a morte e isso vai ser muito refletido na sua poesia. Ele escreve diversos poemas que vão falar dessa finitude da vida, poemas utópicos, como Vou-me embora para Pasárgada. Então, essa temática, ela chama muita atenção, porque o poeta, mesmo esperando a morte, ele chega aos seus 82 anos e morre de uma causa que não é a tuberculose. Mas falar em Manuel Bandeira e falar somente em morte é diminuí-lo bastante, Manuel Bandeira, ele trata como, por exemplo, o amor de uma forma única, Ele trata do amor de uma forma direta, ele se refere ao amor diretamente, a gente percebe que ele está falando do amor, mas com uma linguagem totalmente diferente, a partir do ponto de vista da infância. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito infantil, ele não traz termos hiperbólicos para se referir a um amor transcendental. Quando ele se refere a Antônia, a mulher amada, quando o lírico da poesia se refere à mulher amada como uma lagarta listrada, a gente estranha. Como é que você vai chamar uma mulher que você admira de lagarta, Mas é justamente esse olhar infantil que ele traz para a sua poesia, que vai tratar a mulher a partir de um olhar infantilizado. Ele fala de Antônia como uma descoberta. Aquela criança que na infância está vendo minhocas, está descobrindo insetos, moscas, baratas, de repente ele se depara com uma lagarta listrada, aquilo é diferente de tudo que ele já via. É muito bonito quando você se depara com essa lagarta que difere, que destoa das outras. Então, veja que o tema a linguagem que ele utiliza para se referir ao amor é muito do mundo da criança, Essa criança que vê tudo ao seu redor com os olhos da imaginação. E a gente também não pode descartar, me referindo agora a um outro tema, que ele ficou conhecido como o poeta do cotidiano. Ele era sensível, O poeta ele também se alimenta do cotidiano, do dia a dia, das vivências diárias. E Manuel ele era sensível a esse cotidiano e o retratava de uma maneira única, diferente. Quando ele se refere, por exemplo, a João Gostoso, no poema retirado de uma notícia de jornal, ele pega uma notícia e transforma em poesia. Então ele diz que João Gostoso morava no morro, num barracão de número tal, e ele começa a descrever, a identificar quem é João Gostoso, e no final do poema a gente não sabe quem é, ele não é descrito. Então ele identifica para não identificar, o que é totalmente diferente do que vinha sendo produzido naquele momento de parnasianismo, já de introdução de um modernismo no Brasil, que aí Manuel Bandeira ele não vai para a Semana da Arte Moderna, mas ele manda um poema que é Os Sapos, que marca muito o modernismo brasileiro, e ele já transmite muito isso através dos seus versos, através dos seus poemas, uma vez que ele não apresenta rimas, ele não apresenta versos com a métrica perfeita, Ele é liberto de tudo aquilo que o parnasianismo trazia, do culto à forma, da formalidade. Então, é um poeta atípico para aquele momento, que tem poemas belíssimos, Vai falar do amor, vai falar da morte, vai falar da vida, vai falar dos sonhos, e um poeta que vale a pena ser descoberto. Portanto, a gente fica por aqui. Nos próximos dias vocês vão descobrir um pouquinho mais de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pasárgada.